Aqui está acontecendo. Bom, vamos lá. Me confirmem se vocês estão vendo o slide, gente. Ah, sim, responderam que sim. Tá bom. Vamos lá, então. A nossa matéria vai ser habilidade ética na engenharia, ou seja, como a gente vai, ou seja, qual que é a habilidade que a gente vai ter que desenvolver, ou a gente já tem, muitas pessoas já têm uma habilidade de conversar, dialogar, de estabelecer parâmetros, de desenvolver as situações do dia a dia, e elas vão estar interligadas à ética profissional e à ética pessoal dessa maneira. Então, vou mostrar o plano de ensino para vocês e a gente vai trabalhar em cima disso. Bom, gente, o plano de ensino nosso é o quê? Nossa matéria tem 30 horas, ou seja, a carga horária total é 30 horas. A carga horária teórica então, precisa de 30 horas, ou seja, não temos uma carga horária prática. Se tratar de um curso que não tem necessidade de ter desenvolvimento prático na nossa disciplina. Engenheiro a se formar, vamos avaliar o seguinte, o perfil do egresso. O engenheiro a ser formado pela finca deverá possuir sólidos conhecimentos científicos e tecnológicos, considerando seus aspectos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais. Capacite a dominar tecnologias da engenharia com visão sistêmica e espírito empreendedor, permitindo sua atuação crítica e criativa na identificação e resolução de problemas de forma ética e humanística. Ou seja, está vendo que esse perfil de egresso, ele é um perfil para todas as disciplinas, ou seja, é um perfil que vocês vão desenvolver durante a graduação. Vocês têm 10 períodos para desenvolver esse perfil. É claro, esse perfil é um perfil padrão, cada pessoa vai ter o seu perfil. Mas está vendo como ele dá um enfoque para a parte ética e humanística também, além dos processos de tecnologia? Então, não dá para atrelar, não dá para falar que a pessoa vai se formar no curso de graduação e vai atuar de acordo com seus preceitos, com seus ideais e da sua forma que deseja. Ela tem que seguir um padrão, ou seja, uma ética padrão da área que ela atua. Por isso, vocês já foram em formatura, alguém de vocês? Professor, você podia repetir? Travou a internet. Alguém de vocês já fui. Fui da minha irmã. Então, na formatura a gente faz o juramento, certo? Você faz um juramento à sua profissão. Ou seja, ele é protocolar. Ou seja, então, vai da pessoa, tipo assim, desenvolver, fazer aquilo que ela está falando. Mas vamos pensar pelo seguinte, você se forma, você batalha, você luta, você vai tentar fazer as coisas certas, né? Você vai buscar fazer as coisas certas. É claro que eu estou falando num ponto de vista no mundo ideal. Sempre tem as pessoas que buscam, digamos assim, vamos dizer assim, a malandragem, que é buscar caminhos alternativos, que não é tão ético, desenvolver situações que podem prejudicar ela pessoalmente ou profissionalmente. Então, essa questão vai muito de pessoa para pessoa. Mas a graduação busca desenvolver essa ética profissional. Alguma dúvida até aqui? Então, vamos lá. Não, aqui, plano de ensino ainda. A nossa ementa vai ser o fenômeno jurídico como fato social e engenharia, regulamentação da profissão, noções de direito, código civil, legislação de obras, normalização,
legislação fiscal, licitações e contratos, perícias, fundamentos de ética, direitos humanos, conduta, obrigações e responsabilidade, cidadania, organização profissional, controle de exercício profissional, legislação e código de ética da profissão. Ou seja, esse conteúdo ele é muito extenso, apesar de não ter uma necessidade, por exemplo, que nem uma aula de química que eu listei para vocês mais passado, que tinha que desenvolver exercícios, resolver questões, mas são 30 horas e a gente tem que trabalhar esses pontos. É claro, se eventualmente a gente não abordar algum ponto ou outro, isso daqui é só uma base, ou seja, é só algo para a gente se basear e trabalhar de acordo com o nosso calendário e a nossa situação no semestre. Eu queria ativar uma forma de não pedir para entrar na reunião. Depois eu vou tentar ver como é que faz isso. Não, vai. Não vou achar agora, não. Mas, então, vamos lá. Plano de ensino. A gente não trabalhava no semestre passado com esse aplicativo, né? Trabalhava com o Zoom, então... Com o Zoom e com o Skype, né? Então, estou me familiarizando ainda com essa ferramenta. Vamos lá. Competências e habilidades. Conduta ética, responsabilidade social e profissional e compreensão de normas de legislação. Só que essa competência, conduta ética, eu vou exemplificar ela para vocês. A questão de desenvolvimento e competência está muito relacionado com o seu dia a dia da profissão. Ou seja, com a forma que você vai trabalhar, aonde que você vai trabalhar, em qual local. O contexto social, ele é muito importante no desenvolvimento profissional. Porque pense, os preceitos em Rondônia ou os preceitos no Japão são os mesmos? Só pensando nessa situação, ou seja, cada local vai ter um preceito, ou seja, uma conduta diferente. Por exemplo, eu morei numa região litorânea durante muito tempo, e se você, perto da praia, andar na rua de biquíni, é natural. Agora, se você andar de biquíni nas ruas de Jaru, você vai ser tratado como doido. Ou seja, então, cada situação tem a sua conduta específica e cada ambiente tem sua conduta específica. Por isso que você não vai na frente de um advogado de chinelo de dedo e bermuda. Entendeu? Então, isso está ligado com a ética profissional. Você gostaria de ir na frente de um advogado de bermuda e de chinelo? Sim. Que é confortável? Talvez. Mas a ética não permite isso. Por exemplo, as normas da empresa. Você tem que seguir as normas da empresa que você trabalha. E vamos pensar se você for empreendedor. Se for empreendedor, não precisa seguir normas. Você vai ter que seguir a norma da legislação, das eleições municipais, estaduais, federais, ou seja, você vai ter que cumprir requisitos, você vai ter que respeitar os seus colaboradores. Então, não tem jeito. Se você quer viver em sociedade, você vai ser um ser ético. O ser humano é um ser que desenvolve, tem a ética muito específica para ele, porque ele vive em sociedade e ele tem consciência de que ele vive em sociedade. Os outros animais, eles convivem por instinto, digamos assim. Então, essa aqui é a diferença básica entre o ser humano e os outros animais. A justificativa, a gente vai fornecer ao acadêmico uma visão sistêmica a respeito da engenharia, englobando os conceitos relacionados com a vivência da profissão. Vamos mostrar normas e padrões relacionados à ética, direito e à sociedade. Aqui,
A aula vai ser sobre... Segundo o calendário acadêmico, já teria uma aula amanhã. Mas a gente vai passar essa aula mais para frente. O que vocês acham? Maravilha, professor. Porque amanhã, se fosse para mim mesmo, já não dava. Eu não assistiria ela. Acho que é melhor mesmo, que é muito em cima. Começou a aula hoje, amanhã já vai ter outra aula. Acho que... Ô, professor. Oi. As suas aulas vai ser de manhã também, no sábado ou à tarde? Não, as aulas de reposição é no sábado de manhã. Seria. Mas, essas aulas no sábado, a gente pode flexibilizar elas. De que forma? Ou a gente faz no outro dia, ou num sábado à noite, porque quantos de vocês trabalham no sábado de manhã? Quase todo mundo, né? Bastante gente trabalha. Eu acho que a maioria. Eu trabalho. Então, se fosse no ambiente presencial, não teria como remediar isso, né? Até porque se a gente está... Só que trabalha no Mons Gonçalves, está fazendo engenharia, tem bem uns 15 ou mais. Civil e elétrico. Tem muita gente do Mons Gonçalves mesmo. Então, é complicado. Como é que eu vou dar aula amanhã? Até eu vou trabalhar amanhã, entendeu? Então, como é que eu vou dar uma aula no sábado de manhã? A gente pode organizar e fazer isso de uma forma flexível. Ou seja, faz no outro sábado. Pode ser sábado até à noite para mim. Eu não tenho problema quanto ao momento que seja. Ou então eu posso gravar uma aula disponível para vocês, depois a gente tira a dúvida. Professor, acho que sábado à noite, igual a gente fazia daquela vez, eu acho que ficaria ótimo com todo mundo. Ou essa de gravar aula também, professor. Eu gostei. Fazer aula sábado à noite e gravar ela. Pode ser também. A gente vai flexibilizando isso porque, que nem, a nossa aula é hoje, aí amanhã, de manhã já teria aula. Então, tipo assim, não tem muito sentido dar uma outra aula abordando coisas parecidas com a aula de hoje. Então, a gente vai ver, então, gravar essa aula que dá para vocês, que eu acho que seria uma forma melhor, e a gente vai tirar dúvidas. Esse semestre, gente, eu estou trabalhando em coisas para a gente flexibilizar essa situação do ensino remoto. A nossa aula, ela não é e não pode ser EAD. E quando eu digo que não pode ser, por que ponto? No semestre passado, a gente fez muitas aulas de exercícios, a gente tirou dúvidas. Cara, eu sei que o aprendizado, não o aprendizado em si, mas o aproveitamento pode não ter sido o melhor possível. Mas a gente buscou e tentou e foi que conseguiu. Então, nesse semestre, vamos tentar fazer a mesma coisa e evoluir ainda mais. Nesse semestre, nós temos na nossa disciplina, minha matéria, que é uma matéria tranquila, é uma matéria que não é difícil, não tem muitos cálculos envolvidos, muito conceito. É claro que ela tem uma parte teórica muito intensa, relacionada com o direito. Eu vi uma postagem de alguém no Instagram que comprou um monte de livro de direito. Eu acho que esse cara pode, o Euler aí, eu acho que ele pode explicar melhor essa matéria. Na realidade, eu não sei explicar, mas os livros eu tenho, de Código Civil mesmo, veio também. Eu achei que você ia mudar o Euler, você ia para direito. Quando eu vi aquilo, Engenharia. eu fiquei até preocupado, mas não acho isso. Não, é por causa que eu vou começar a estudar um pouco sobre Código Civil, essas coisas, porque pretendo futuramente, talvez, eu vou começar a estudar para fazer concurso, depois que formar. Então, eu já vou começar estudando quando tiver tempo. É legal, interessante. É uma outra área que vocês podem estar atuando. Concurso público, você tem que entender sobre legislação. Tá vendo como é importante você ter essa carga com noções de direito, noções de ética, noções de legislação, que se você quer para uma área dessa, você pode ser especialista em perícia, em arbitramentos, ou seja, você como engenheiro civil, você pode ser um auditor, você pode ir numa construção ou numa rede elétrica e falar, não, essa
essa instalação ou essa construção está inapropriada para uso, ou seja, está fora dos padrões. E para isso, você vai ter que estudar muita legislação, você vai ter que ter um jogo de cintura muito grande, você vai ter que desenvolver essa questão de comportamento ético. Vamos dizer, estava no ensino, acho que já foi, hein? Estava aqui. A gente vai ter alguns estudos de caso, que eu acho que vai contribuir para o nosso desenrolar na disciplina. E no estudo de caso, eu vou tentar fazer o seguinte, eu vou tentar dar o estudo de caso e tirar dúvidas na própria aula. Então, eu vou tentar, o máximo que a gente puder, tirar dúvidas nesse ambiente. Ou seja, vamos deixar esse momento para ser um momento de aprendizado e de não levar dúvida. Eu ia falar não levar dúvida para casa, vocês já estão em casa, então não levar dúvida para frente. Ou seja, tentar entender o processo, como é que funciona. Eu gosto dessa disciplina porque eu acho que desenvolve uma parte muito interessante em vocês, que é entender como é que funciona o processo. Ou seja, como é que funciona o processo de um país funcionar. Ou seja, o país funciona baseado em leis, em normativas, em instruções, em comportamentos éticos. Ou seja, tudo isso faz com que o país funcione. É claro que tem os seus defeitos, tem muitos defeitos, e a gente vê na mídia, ou seja, algumas situações que não são tão agradáveis. Mas sem essa base, o que seria certo e o que seria errado? Não sei. O certo para a Cíntia pode ser errado para o Hugo, por exemplo. Então, são coisas que não tem como eu falar se é certo ou se é errado. É claro que tem coisas que você matar uma pessoa, acho que ninguém vai falar que é certo, né? Mas existem N situações que a gente se depara no ambiente de trabalho. E quando você está na graduação, e às vezes, que nem no meu caso, quando eu estava na graduação, eu não trabalhava. Eu trabalhei em alguns serviços que eram só complementares, não tinha um trabalho totalmente fixo. Então, é totalmente diferente. Você não tem aquela vivência, aquela noção. Até o comportamento seu, você falar alguma coisa. Tem coisas que as pessoas não estão preparadas para ouvir naquele momento. Então, muitas das vezes você tem que falar o que outra pessoa quer ouvir, e não o que você quer falar. Isso parte do autoconhecimento que vocês vão desenvolver ao longo do curso, mas também da vida. Quem tem muita experiência de ambiente de trabalho, indústria, já sabe como é isso. Ou seja, tem momentos que você quer, tipo assim, largar tudo, jogar tudo pro alto e deixar as coisas se danar. Mas a gente tem que manter o foco, manter a concentração, respirar e buscar encontrar soluções. Não é, Israel? Você que é o cara aí que resolve tudo aí lá no Frigon. Verdade, professor. Tem hora que chega nos limites, mas a gente tem que respirar fundo e continuar. E o cansaço que bate também, né? A gente começa a trabalhar no ambiente de trabalho, independentemente de qual seja. Às vezes você chega tão cansado que aquilo lá te esgota. Não é nem o estresse do dia, é o cansaço mesmo. Verdade. Mas tudo vai dar certo no final. Vai. E o ser humano tem essa capacidade de fazer as coisas dar certo. Ou seja, o ser humano realmente tem essa capacidade. Porque senão a gente não teria construído um prédio de mais de 100 andares, rodovias em diversos locais. Ou seja, a gente constrói muita coisa como ser humano. A gente prejudica algumas áreas. Por exemplo, né? Igual aqueles túneis submersos lá, né? Sim, os túneis submersos são um grande exemplo. E nós faz cagada também, né? Vocês viram a explosão que aconteceu no Líbano essa semana? É verdade, professor. É que lá, será que foi o quê? Que lá foi ataque ou foi acidente?
Não, o que eu olhei aqui é o seguinte, eu não sei por que raios tinha tanto nitrato de amônio naquele local. Tinha 2.700 toneladas de nitrato de amônio. O nitrato de amônio, ele é inflamável, e quando acontece um incêndio, por exemplo, a temperatura chega a ficar muito alta, ele é muito explosivo. Então, é como se você fosse, por exemplo, a gasolina é inflamável, ou seja, no carro, a vela faz ela entrar em combustão, ou seja, faz ela ser explosiva. Só que é uma explosão controlada. Aí, no caso lá, seria o mesmo princípio. Nós tínhamos um produto inflamável, que teve provavelmente um incêndio lá no local. A temperatura foi tão alta que ele explodiu. Ou seja, como era uma quantidade muito alta daquele componente, a explosão foi muito intensa. Então, está vendo o perigo de condutas erradas? Ou seja, por mais que não pareça assim, é só, vamos tocar lá, vai que dá certo, vai que nada acontece. Mas isso acontecer, entendeu? Então, não dá para dizer que aquela pessoa, não aquela pessoa, porque isso não foi uma pessoa só que fez, mas que como foi feito esse tratamento, foi feito de forma a querer machucar alguém. Mas, quando você trabalha com pessoas, certas situações, você tem que manter as coisas controladas, ou seja, o ambiente controlado, para que você consiga ter um respaldo de falar assim, não, eu fiz o máximo possível e não tinha como evitar aquela situação. Ou seja, você tem que buscar mitigar qualquer chance de acontecer um problema, um desastre como esse. Alguma dúvida, alguma pergunta? Tá tranquilo, professor. Tá travando? Está tranquilo. Tá travando. Não, tá de boa. Menos mal, então. Então, vamos lá. Tá, e a gente vai continuar. Vamos falar sobre a nossa prova. Nossa prova é no dia 2 de outubro, no primeiro bimestre, no mesmo formato que a outra prova. Essa disciplina, eu acho que eu não avalio tanto pela prova. Eu gosto de avaliar pelo que vocês desenvolvem durante o semestre, para como vocês saem de visão, entendeu? Ter uma visão diferente é o que mais importa, ao meu ver, no caso de uma matéria desse tipo. Por exemplo, em cálculo, se eu fosse lecionar cálculo para vocês, eu queria que vocês entendessem como é que funciona, quais são os princípios, as regras e as teorias do cálculo. Mas, uma disciplina subjetiva dessa, não tem como estabelecer um padrão que é digamos assim, como a efetividade do ensino. Ou seja, o que eu posso estabelecer é que vocês consigam ter uma nova visão, uma visão diferente de certas situações. Questão de normas, várias regulamentação, ou seja, são coisas que a gente precisa no nosso ambiente de trabalho. Aqui a gente vai falar sobre perícias, eu vou tentar fazer uma simulaçãozinha com vocês, onde eu vou avaliar como que vai ser feito. A gente vai falar sobre código de ética, sobre cidadania. E a nossa prova do segundo semestre vai ser no dia 4 de dezembro. E no dia 11, ninguém vai fazer essa prova, né? Eu sei que não vai, porque ninguém vai perder prova. E no dia 18, que seria o exame, que não está aqui, não sei porquê, ninguém vai fazer também, né? Ou seja, então, para vocês até dia 4, só vocês estarão livres, porque todos irão passar, com certeza. Deixa eu ver. Tá, era isso sobre o plano de ensino. Então, olha, esse semestre com a presença. O que eu estou pensando? A gente estava 6 meses aprendendo a ter essas aulas, certo? Então, agora a gente já tem um conhecimento mais básico de como funciona, de como procede, de como
melhorar o ensino e melhorar a nossa relação. Então, eu vou buscar fazer o seguinte: a presença na aula vai ser estar na videoconferência, e se não tiver, vai ter que responder uma questãozinha básica, ou seja, uma questão básica sobre o conteúdo da matéria. Vai ser nada complexo, nada difícil, ou seja, em 10 minutos a pessoa consegue fazer. Então, vai ser algo simples. No final da aula, quem estava na videoconferência vai colocar presente no chat do Google Meet. Ou seja, você vai aqui no chat e vai digitar que estava presente para eu confirmar a sua presença na aula, para que eu anote e depois eu saiba quem estava e quem não estava. Aí essa pessoa que não estava, ela faz a questãozinha lá simples, resolve e me manda para valer a presença. Pelo seguinte, a gente está no ambiente remoto, mas vamos tentar fazer o seguinte: aproximar esse ambiente remoto do ambiente presencial. Então, eu acho essa parte importante. É claro que não dá para cobrar presença igual num presencial, ou seja, você tem que estar ali de corpo presente. Mas, se a pessoa se dispor a acompanhar a aula depois, fazer uma atividade, eu acho que ela merece aquela presença na aula, ou seja, porque ela se dispôs a acompanhar o conteúdo. E a gente sabe que mesmo na aula presencial, as pessoas, às vezes, ou por falta de tempo, ou por falta de condições, ou até com algumas dificuldades, não conseguem acompanhar o conteúdo mesmo indo nas aulas. Então, eu acho que essa questão é muito relativa. A questão de presença e aprendizado é uma questão muito relativa. Eu acho que você tem que estar presente, porque com a presença você consegue abstrair algo, mas não necessariamente que você vai, com a presença, ter o entendimento e o conhecimento total. Então, por isso que eu resolvi dessa forma fazer, para a gente trabalhar. Os métodos avaliativos. São 7 pontos da avaliação, normal, conforme as normas da faculdade, e são 3 pontos de acordo com o plano de ensino. Esses 3 pontos eu separei da seguinte forma: vão ser duas atividades em cada um. Ou seja, vai ser estudo de caso na B1 e na análise crítica, e na segunda vai ser um laudo pericial e esse mosaico ético. Aqui, ó, tá para o dia 14. Mas na semana que vem já, eu vou deixar para o dia 21, porque a próxima aula, eu vou gravar ainda a aula referente a amanhã, vai ser no dia 21, tá? Eu vou depois até mudar no plano de ensino. Aí no dia 21 eles têm um estudo de caso, que vai ser um caso, que é um caso, talvez seja um caso verídico, um caso inventado, sobre alguma situação que envolva questões éticas em ambiente de trabalho. Ou seja, então, vocês vão fazer um estudo de caso. Estudo de caso não vai ser algo, nossa, para vocês ficarem buscando muito tempo, para vocês gastarem muito tempo nesse método. É mais para a gente entender situações, analisar certas situações. Ou seja, entender por que tal situação ocorre, de que forma agir. Então, o estudo de caso ele é o seguinte: ele é a aplicação da vida real, trazendo para um conteúdo científico, acadêmico. Ou seja, você vai analisar uma situação real ou uma situação simulada, que pode acontecer na vida real, para aplicar alguma técnica. Então, ela é uma contextualização da realidade. Bom, gente, só por participar de todas as videoaulas, vai valer meio ponto, tá? Ou seja, além dos 10 pontos tradicionais da disciplina, quem participar de todas as videoaulas ganhará meio ponto extra. Ou seja, independentemente de qualquer avaliação que tiver. E nós vamos trabalhar com um jogo também, ou seja, um software. Alguém já ouviu esse software, Kahoot? Alguém já conhece ele? Eu vou mostrar ele para vocês.
Como é que funciona? Ó, é o seguinte, você vai colocar um game pin, por exemplo, que ele vai ter 7... Eu vou inventar um aqui, tá? Por exemplo, Eu conheço ele, professor. Oi? Eu conheço ele. Você conhece? Conheço. Então, ele é bem bacana, eu acho muito legal. Você faz ele dá um tempo, dá as perguntas e dá a avaliação na hora, né? A pontuação. Isso, é isso mesmo. Aí, É bem legal mesmo. você coloca um pin aqui que eu vou fornecer, que eu vou criar o formulário, aí vocês vão dar Enter. Eu não vou dar Enter porque eu não criei nenhum jogo para vocês, mas provavelmente semana que vem a gente vai brincar. Então, você vai fornecer um game pin. Vamos supor, 10 questões eu vou colocar. Aí, a pessoa responde, ela já tem o resultado na hora daquela questão. E o interessante dela é que o tempo que você gasta para resolver é a pontuação maior, né? Isso mesmo. Aí ela cria um ranking. Ou seja, a vantagem desse joguinho é o seguinte. Por exemplo, você tem um tempo para responder. Você conseguiria pesquisar... Ela te dá 60 segundos. Se você consegue responder com 58, ela te dá, tipo, 100% da nota. Se você responde faltando 2 segundos, ela vai te dar 10% da nota, mais ou menos assim. É mais ou menos assim mesmo. Você até conseguiria, por exemplo, pesquisar a questão, pelo tempo que você tem. Mas, se você pesquisar, você fica para trás no ranking. Porque quanto mais tempo você demorar, menor vai ser essa nota. Então, o negócio daqui é ser rápido. Isso que é o legal. Aí ele cria um rankingzinho, e a cada questão ele vai colocando um ranking. Aí ele atualiza a cada questão. Aí no final ele dá o ranking geral, e vai ter uma classificação. Vai ter o campeão, o segundo colocado, terceiro, e assim respectivamente. Sobre ele, o que nós vamos fazer? Nós vamos desenvolver em algumas aulas esse jogo no Kahoot. Só que vai ter uma aula no bimestre, em cada um dos bimestres, que vai valer ponto extra, ou seja, na disciplina. E por que valer ponto extra? Porque eu acho que, se eu explicar para vocês como é que funciona, mostrar as instruções, fazer um teste antes, eu acho que ele agrega no conhecimento, e nessa questão também, ele estimula uma questão que é a competitividade de vocês. Como a gente está numa matéria de ética, a competitividade ela é boa no ambiente de trabalho, até certo ponto. Porque você quer buscar novas oportunidades, novos caminhos, novos rumos. E muitas das vezes você vai ter que competir com alguém, ou de forma direta ou de forma indireta. A competitividade exagerada, ela faz mal. As pessoas querem buscar aquele objetivo contra tudo, contra todos, não importa o que aconteça, isso prejudica aquela pessoa em algum ponto. Então, a gente vai desenvolver tanto a parte competitiva, quanto entender que a competitividade não é algo específico, ou seja, não é algo que te define. Por exemplo, você conseguir uma oportunidade mais rápido que alguém, ou seja, não quer dizer que você é melhor que ela. Quer dizer que você, de alguma forma, tem um perfil diferente do que aquela pessoa. Então, você tem diferentes situações no cotidiano que a gente tem que se comportar, tem que lidar. E nesse jogo, eu vou disponibilizar um questionário para vocês, e vai ser por videoconferência, tá? Ó, vou até... Como é que vai ser? Eu vou estar aqui com vocês na videoconferência, aí eu vou falar assim, agora vocês vão lá no Kahoot, acessem e coloquem o PIN que vai ter o jogo. Ele só vai ficar disponível para resposta na hora da videoconferência. Tem uma app no Play Store, pode baixar ele. Você baixa ele e pode jogar no celular. Uma dica, quem está no computador, divide a tela, consegue jogar tranquilamente com a tela dividida. Quem está ou então, usa o celular como segunda fonte, usa via tela do computador e usa o celular. Quem estiver no celular, eu acho que não sei se conseguiria, ao mesmo tempo, ver a videoconferência e jogar. O que você pode fazer?
sair da videoconferência e esperar chegar a resposta no próprio celular. Que daí ela entra no jogo, lá com o Pink e o Forneço. Aí, na hora de começar o jogo, ela sai da videoconferência e joga pelo celular. Aí depois ela volta para a videoconferência. E eu acho que dá para trabalhar bem com esse jogo. Por quê? Serão questões simples sobre nossa disciplina. Você não vai ter algo muito complexo. É um trabalho que vocês vão ter que desenvolver uma linha de raciocínio. É um trabalho de pensar rápido, ou seja, ler a questão, interpretar rapidamente e responder. Isso também ajuda, ou seja, nesse processo de tomar decisão rápido, é importante para vocês como engenheiro também. Por mais que você tenha que ser analista, analisar as situações, saber resolver as coisas com uma rapidez é importante. Alguma dúvida sobre o jogo, sobre como vai funcionar? Então, na próxima aula, a gente já faz um teste lá. Vou montar um questionário e a gente faz um teste nesse aplicativo. Agora, o que eu quero fazer é o seguinte. Eu quero que vocês me façam uma avaliação diagnóstica. O que é uma avaliação diagnóstica? Diagnosticar é interferir sobre algo, ou seja, analisar algo, avaliar algo. Então, você vai fazer um diagnóstico do seguinte. Você leva isso para o seu âmbito, ou seja, para o seu desenvolvimento no curso, na graduação. Vamos pensar num panorama futuro. Ou seja, então, vamos pensar em como você analisa o panorama futuro para a engenharia, ou seja, ao seu ponto de vista. Ou seja, você não tem que pensar no mundo, ou seja, no país, no estado. Você tem que avaliar como você se imagina, qual é o seu panorama daqui para frente, qual a necessidade, ou seja, do engenheiro ter uma postura ética, como que a ética pode trazer boas projeções de carreira, e se vocês acham que engenharia e direito têm alguma relação de dependência. Eu gostaria que vocês desenvolvessem isso agora, 5 minutinhos para vocês pensarem sobre isso, e daí a gente vai discutir sobre esses pontos. Beleza? Aí se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me perguntem, que eu vou estar aqui disponível. É bem simples, tá? Vocês não tem que pesquisar nada, vocês têm que responder com o seu momento de agora. Um diagnóstico é olhar para trás e ver o que aconteceu já, o que você aprendeu, e a partir desse diagnóstico entender os próximos passos. Então, por isso que a gente vai buscar compreender essa relação do ambiente atual, das situações que a gente está enfrentando, para aplicar no futuro de vocês como engenheiro. Alguma dúvida? Não precisa me mandar. A gente vai discutir na própria videoconferência. Mas pode fazer no seu Word aí, pode. No caso, então, nós só vamos comentar com o senhor, nós não vamos precisar de mandar ela para o senhor, no caso. Não é possível. Volta a tela aí, professor. Eu vou voltar na tela aqui. Aí, até umas 9h20, a gente começa a debater sobre esse assunto. Tá joia?
Se tiverem dúvidas, podem perguntar, tá? Professor, Oi? o senhor vai perguntar para cada um de nós sobre qual é o nosso pensamento sobre esses 4 pontos aí? Provavelmente sim. É um pensamento pessoal, certo? Sim. Ok. Eu tenho que escrever aqui certinho ou eu posso só pensar e depois te falar? Nossa, não precisa escrever, não. Isso é sobre tele. Ok, então. Alguém já terminou? Quer falar alguma coisa? Sobre o primeiro ponto. Como você analisa o panorama futuro para a engenharia? Alguém quer começar? Então, Igor, o que você pensou aí? Eu já esperava já que você ia perguntar para mim. Você falou, né? Você falou. É assim que funciona. Tá, né? Como eu... Volta um pouquinho, né? Só para reler um pouquinho de novo. Deixa eu copiar e colar no chat, é melhor. Alguém tem ideia brilhante e eu não tive essa ideia brilhante. Ok. Como eu analiso o panorama do futuro da engenharia? Isso.
Professor, eu acho que, para mim mesmo, eu vejo como, hoje ela não, é uma profissão que no Brasil tem poucos, como é que eu posso dizer, tem pouco, não sei dizer exatamente como, mas eu sei que lá para fora tá muito mais avançado, entende? Tem muito mais profissionais bem qualificados. No Brasil ainda está engatinhando, entendeu? É uma profissão bem... Ai, cara, como é que se explica isso? Você está dizendo que falta ainda profissionais mais capacitados, é isso que você está querendo dizer? Isso mesmo. Mas eu acredito que no futuro tudo vai ser diferente, entende? Porque o Brasil está caminhando para esse rumo, para alcançar os outros países, para alcançar melhores condições de trabalho, mais oportunidade. O que falta mesmo são profissionais mais qualificados. Mas isso vai, com o tempo, a gente chega lá, entende? Nós, como os estudantes, vamos alcançar esse... Bom, acredito que tem profissionais qualificados, mas ainda é uma área que pode se desenvolver muito. Ou seja, tem muito caminho pela frente para desenvolver. E o que eu creio em tecnologia... Pode falar, desculpa te interromper. Então, é isso que eu ia falar. Principalmente na área de desenvolvimento de novas tecnologias, entende? Faltam muitos profissionais para desenvolver essa parte. Tem muita gente que executa, tem muita gente que cria projetos e tudo mais, mas não tem ninguém, quer dizer, não é que não tenha ninguém, é que tem pouca gente buscando novos conhecimentos, novas formas de trabalhar, ou ou novos produtos, essas coisas assim. Exatamente, ainda tem um campo vasto. Ô, Cíntia, sobre o mesmo parâmetro, o que você pensou sobre essa condição? Como você analisa o panorama futuro? Só um minuto, professor. Deixa eu engolir o café. Normal do home office. Eu também já fiz isso também. Com relação a essas perguntas aqui que o senhor fez, né? Pode falar só a primeira, no momento. Como você analisa o panorama futuro da engenharia? Eu acredito que tende a crescer ainda mais. Principalmente com relação a... Lembra que o senhor passou semestre passado um artigo voltado para a sustentabilidade e tudo isso? Sim. Eu achei muito interessante. E eu acredito que tende a crescer ainda mais com relação a isso, né? Ser algo mais sustentável, reaproveitamento de resíduos e tudo mais. Eu fiz uma resenha o semestre passado também sobre isso, eu achei muito interessante. Então, é uma área, assim, que eu vejo que tá no início. E tende a crescer ainda mais. Nessa área de reaproveitamento de resíduos, você se veria trabalhando nessa área? Sim. Sim, é um negócio que eu achei muito bacana, muito interessante mesmo. De construção limpa, sabe? Tudo esse negócio, assim, eu achei muito interessante mesmo. É uma ideia para o seu TCC. Ou seja, por exemplo, você pode talvez aplicar um novo tipo de argamassa com uma outra configuração, uma outra formulação, entendeu? Aí fazer teste. São coisas que ficar no seu TCC. Você vai linkar daí, o seu trabalho vai ser tanto da área de engenharia civil como da área ambiental, ou seja, você vai linkar as duas. E aí, você vai entrar no ponto dessa disciplina também. Por quê? Você vai ter questões de legislação a respeito disso. Então, você já vai englobar muita coisa nessa área. Eu acredito que se até lá não se tornar um assunto muito saturado, talvez seja um tema bacana, assim, para eu dar uma analisada. Eu creio que não, porque isso aí sempre está desenvolvendo novas tecnologias. O meu TCC foi na área de reaproveitamento de resíduos, ou seja, eu utilizei a casca do arroz para a remoção de cobre em uma solução sintética de cobre. Ou seja, então, eu utilizei de arroz. Foi bem interessante, foi bem bacana. Foi um processo bem legal. Deu muito trabalho. Acho que ia dar tudo errado, e deu tudo errado, mas depois deu certo.
faz parte. Mas se aí dá tudo errado, aí você muda seu tema, tipo, por que não utilizar a casca de arroz para fazer tal procedimento? Se deu errado algo, na ciência, a gente tem que explicar o porquê que deu errado. Então, esse processo analítico de análise, por que deu errado, a gente tem que explicar e entender o processo, como é que foi, o que pode ter ocorrido para dar errado. Entendi. Certo. Bom, então... Professor, Fala aí, Igor. posso falar? Pode? Pegando carona aí nas palavras dos nossos amigos aí, eu tava vendo, assim, igual você falou, um panorama para engenharia. Eu que sou uma pessoa que acompanha engenharia há muitos anos, que sempre tive vontade de fazer, e eu estava acompanhando agora uma obra lá em Porto Velho, que o pessoal estava fazendo, e eu acompanho eles nas redes sociais, a agilidade que está sendo no processo, tipo assim, uma coisa que antigamente estava sendo muito difícil fazer, eles fizeram um hospital com 3, 4 meses, um hospital enorme em Porto Velho. Realmente muito rápido. E, tipo assim, o desenvolvimento que está tendo na engenharia, eu vi a parte elétrica deles, é sensacional, a parte da civil, todas as áreas que englobam a engenharia, tipo assim, está em grande crescimento, eu acho que vai crescer muito mais durante os anos. É mesmo. Um outro exemplo também é de uma loja muito conhecida, da Havan, né? Eles chegam na cidade, montam aquela imensidão de loja em questão de dias. Nem demora muito tempo. E aí, é um negócio super... Eu acredito que seja, sim, super sustentável, sabe? Porque você não vê muito piseiro, aquelas construções gigantescas que demoram tempos e tempos para serem terminadas. Então, acho que está cada dia mais intenso isso mesmo. Você está falando acho que da Havan, né? Que a Havan é mestre. Isso, exatamente. A Havan é mestre em falar assim, vou fazer uma obra em tal lugar. Quando você vai estar pronto. Está inaugurando já a loja. Essa empresa lá de perto, da onde eu morava em Itajaí, na Santa Catarina, essa empresa ficava uns 40 quilômetros de lá, ou seja, uma cidade vizinha. Eles começaram lá em Santa Catarina e foram crescendo monstruosamente, e hoje eles não param de crescer. Tem mais de 100 lojas já. Tem. Eu lembro na época lá em Vilhena, era já 130 e alguma coisa. E o mais engraçado é que o dono deles, ele é muito excêntrico. Primeiro que ele coloca uma Estátua da Liberdade na frente das lojas dele. Tipo assim, é uma coisa muito excêntrica uma pessoa fazer isso. Aquele cara é louco. Ele é meio doido, se você tem as entrevistas dele aí, ele é meio doido da cabeça sim, mas ele tem visão, né? Pelo contrário, ele tem muita visão, né? Ele tem visão. A Estátua da Liberdade hoje, ela, por exemplo, a primeira vez que eu fui em Santa Catarina, eu nem conhecia a loja da Havan. Mas eu vi aquela porra daquela estátua lá na Casa do Chapéu, me chamou a atenção. Chama a atenção mesmo. Entendeu? Ele é um cara futurístico. Que nem esse, lá em Santa Catarina, numa cidade chamada Barra Velha. Barra Velha, foi exatamente em Barra Velha a primeira que eu vi. Você consegue subir na Estátua da Liberdade. Você tem um olhar panorâmico lá. O negócio é bruto. Eu acho que essa questão da engenharia nossa, ela, assim, por mais que ela venha se acelerando, ela ainda, de certa forma, ela está muito atrasada, eu acho. Isso que a gente vê aqui, os caras lá para fora, a engenharia deles, quando você assiste, tem aquele megas construções mesmo, quando você assiste aquilo, você olha coisas que você não consegue acreditar, cara. Uma máquina pegar um vidro em milésimo de segundo, passar, entendeu? É uns trem ainda que aqui para nós é muito atrasado ainda, eu acho. A gente demorou muito no tempo para poder se desenvolver. A gente deu uns passos para trás, só que a gente já está começando a engatinhar nesse processo. Começar a engatinhar, exatamente. Quando você olha uma construção tipo, não vou ser até exagerado, Dubai, por exemplo, os caras viajam na maionese. É um trem que você para assistir,
você vê que a nossa tecnologia aqui, ela é muito simples, muito pequena ainda em relação. Nossa tecnologia ela está progredindo aos poucos, mas ela precisa de muitos ajustes ainda. Aqui é igual aquele questionamento que tinha feito há um tempo atrás, né? O Brasil ele foi desenvolvido bastante em parte de agricultura, né? Não em parte de Sim. tecnologia. Né? Mas então, agora, vamos pensar. A gente estabeleceu um panorama para a engenharia. Alguém que fala mais alguma coisa? Não, eu ia falar só assim que também falta um pouco não investimento, eu acredito que falta mais, investimento mesmo, da parte do governo e tal, nessa tecnologia para poder construir mais rápido, para poder fazer essas coisas mais rápidas. Falta um pouco mais de investimento do governo, mais envolvimento dentro das universidades também, de coisas voltadas para isso mesmo. Complementando o que você está falando, Igor, até concordo com você, mas eu acho que não é nem o governo. O problema é que aqui é tipo assim, as pessoas, igual o professor falou, o cara criou uma estátua na frente da van. Então, quando você faz alguma coisa diferente, para nós aqui é muito diferente. Então, acaba meio que bloqueando o investimento. O cara que investe, hoje, o Brasil, ele tem um pensamento, assim, no meu modo de ver, que é uma ideologia, tipo assim, é não perder dinheiro. Os caras acham que investir numa fachada, por exemplo, que 10 mil você faz, o outro gasta 1 milhão numa fachada, entendeu? O cara vê um trem a longo prazo, e nós aqui ainda é muito capitalista, tem medo de arriscar, eu acho. Tem um pouco disso. Quando você vai no local, você está comprando aquele local inteiro, você não está comprando só o produto que você vai comprar. Por exemplo, você vai no restaurante, por que tem restaurante que é R$8 e tem restaurante que a comida é R$100? Porque você compra outras coisas no local. Você compra a estrutura que eles têm, o atendimento deles, a forma como eles tratam os clientes, tudo isso está comprando. Isso que tem essa diferença. Eu fui num restaurante esses dias, o prato lá tava R$30. Eu fiquei, tipo, cara, que absurdo, R$30. Mas também a diferença do atendimento, da estrutura do local, a, a, a climatização, tudo é diferente, entendeu? Do que um lugar mais simples, onde serve uma comida mais simples também. Tem isso também, tipo, a estrutura, o atendimento. E a questão também da confiança. Quando você cria um ambiente muito simples, você não passa confiança daquilo que você está fazendo. Posso dar uma dentro? Pode? Eu lembro que na nossa aula que a gente teve na faculdade, a gente teve uma aula sobre qualidade. A gente entrou nesses pontos. Muitas vezes, quando você adquire um produto ou você adquire um serviço, o que você compra também é o status de estar adquirindo aquele produto. Nossa, eu vou comprar por exemplo, uma bolsa de feminino, uma bolsa da Gucci, que é um absurdo de cara. Não é só o produto. O produto é bom? O produto é bom, com certeza. Mas tem aquela questão, tipo, eu estou entrando numa loja da Gucci, eu estou usando uma roupa da Gucci. Você compra também o status daquele produto ou daquele serviço que você está contratando. Tá comprando a marca, no caso, né? Sim. Comprando a marca, que a marca traz status para você. Então, aquele status... Eu, por exemplo, eu acho fútil comprar por status. Eu acho fútil, eu não acho que seja válido. Mas por conforto, por exemplo... A gente é homem, né, professor? Homem não se preocupa muito com essa questão de eu falo na questão de bolsas, coisas assim, eu acho que o homem não se preocupa muito com o status, né? O homem se preocupa, pô. É que os vícios do homem é muito mais caro. Uma mulher, quando você dá uma bolsa para... Desculpa, não tô querendo generalizar nada. Mas se você dá uma bolsa da Gucci, como você falou, você já encanta uma mulher. Mas um homem, você vai dar um carro, por exemplo. Você vai pensar numa Ferrari, é o sonho. Entendeu? Então, o homem, o pensamento dele é mais caro. Então, por isso que acaba ficando bloqueado e não faz. Pode ser. A questão por exemplo, vamos para o caso da van, que foi citado pela Cindy. A van, é confortável você estar na van e fazer compras.
por mais que seja, se você perceber, por exemplo, lá em Santa Catarina, ela acaba sendo mais cara que outros locais. Mas é muito confortável você ir lá, você tem de tudo, e você anda nos corredores espaçosos, tem espaço, você pode já botar no carrinho tudo que você quer. Você tem um cartão fidelidade, que, ao meu ponto de vista como consumidor, eu não acho interessante para o consumidor, mas para a cultura brasileira de economia, aquilo é bom. Então, tem os confortos que fazem com que ela venda. Não é só a loja em si que vende, realmente. Perceberam a relação? Então, nesse cenário todo, do engenheiro, de panorama futuro, de novos patamares, buscar novos conhecimentos, novas tecnologias, qual que é a importância do engenheiro ser ético? O Euler, que está estudando direito aí, qual que é a importância do engenheiro ser ético? Ih, professor, agora você me apertou sem me abraçar, hein? Oi? Agora você me apertou sem me abraçar. Não, é isso. Eu estava pensando em responder a última lá. Então tá, vou te responder. Isso é legal, vou deixar você responder a última. A 2 eu pedi para a Isabela responder. Eu? Opa, você mesmo, Isabela. Tá uma cara assim, compartilhar as coisas com a gente aqui? Ah, é, né? Sim. É, Opa. eu acredito que a gente pode colocar muito na questão que a gente já estudou com você no semestre passado, de cada um fazer um preço diferente e uma diferença muito grande em cima da outra. Eu acho que a gente pode apostar nisso, porque a gente realmente tem que concordar que a gente não pode colocar o preço no trabalho do outro. Realmente, mas você colocar o seu preço muito abaixo para acabar prejudicando o outro é uma falta de ética. Sim, é uma falta de ética. Se chama... Prostituição profissional. Prostituição profissional, isso mesmo. Se colocar o seu valor muito lá embaixo, sendo que seu trabalho é técnico e você poderia receber mais por isso. Exatamente. Isso acaba sendo bom por um lado, por exemplo, que você consegue ter mais clientes, mas isso prejudica várias coisas em você. Exatamente, você ainda não vai, ainda mesmo com você tendo mais clientes, você não pode acabar não ganhando a mesma quantidade que a pessoa que cobra o valor que realmente deveria ser cobrado. Exatamente. Você valoriza o seu trabalho, você vai ter que trabalhar mais para ganhar o mesmo, muito mais para ganhar o mesmo. E você vai acostumar as pessoas. Uhum. Se você colocar muito baixo, as pessoas não vão querer pagar mais daqui a um ano. Entendeu? Igual, eu vejo muita questão, tipo assim, eu vou começar a colocar no valor baixo e lá na frente eu aumento, mas lá na frente a pessoa não vai querer pagar, porque se você cobrava muito mais barato no início, por que você aumentou se o seu trabalho continuou o mesmo? Exatamente. Acaba motivando outras pessoas, tipo, você começou a aumentar o preço do seu trabalho, mas a outra pessoa que está entrando, ela vai querer fazer a mesma coisa que você fez. Aí o que acaba? Todo mundo é obrigado a seguir o mesmo padrão ruim de preço, né? Porque quando você quer se valorizar, um outro profissional entra ali e, entre aspas, toma o teu possível cliente por uma questão de preço, né? Sim. Então, um dia na caça do dia do caçador, digamos assim. Exatamente isso. Uhum. Vou dar um exemplo fora da área de vocês, mas tem muito a ver com isso. Castração de cachorro, de gato. Quem tem que fazer é veterinário. Mas tem muita gente que faz no rumo. Tem muita gente que fala que tem 10 anos de experiência e faz no rumo e cobra metade do preço. Aí como é que você compete com a pessoa? É difícil. A pessoa vai querer pagar mais barato. Infelizmente é assim. Hoje, professor, é difícil, tipo assim, eu tenho uma metalúrgica. Aí eu tenho barracão, eu tenho ferramentas, eu tenho funcionário. Como é que eu concorro com um cara que tem um pé de manga e uma lixadeira que consegue fazer o mesmo trabalho que eu faço? Não dá, né? Não Tá dá. entendendo? Exatamente. Não tem um tipo de fiscalização. Infelizmente, na nossa cidade não tem uma fiscalização que te dá esse tipo de
de resguardo, entendeu? O Sim. seu custo operacional, ele é muito grande em relação ao cara que tem um pé de manga e uma lixadeira e ele vai lá e eu não estou dizendo que o trabalho dele seja ruim. Talvez ele é tão profissional quanto qualquer um outro. Só que ele não tem custo, Exatamente. entendeu? É complicado. Então, A ética, igual é a pergunta aí, eu acredito que a ética, ela parte primeiramente do caráter da pessoa. Eu acho que a base da ética é o caráter da pessoa. Se eu não quero para mim, eu quero para os outros. até no próximo slide, eu ia mostrar isso, a relação entre ética e moral. Ética são preceitos fundamentais da sociedade, ou seja, a ética está relacionada com a vida em sociedade. E a moral, ela está relacionada com a característica da pessoa, ou seja, a moral é a atitude, é fazer as coisas certas, é buscar fazer as coisas dentro dos conceitos morais, que não afetem a moralidade humana. Por exemplo, Se o cara já tem essa ideologia de teve uma criação moral, teve uma base, eu acredito que a ética é consequência. Sim, que a ética é a postura em sociedade. Por exemplo, se não tivesse ética, todo mundo andaria pelado na rua, porque é mais confortável andar pelado. Não é? Não é mais confortável? Nesse sol quente, não. É verdade, nesse sol quente não. Mas a ética fala que você tem que andar de roupa. Sol quente, hein? A ética fala que tem que andar de roupa. Então, por que eu vou sair na rua pelado? Hoje, se você pensar, o ser humano ele evoluiu e começou a adotar roupas, por exemplo. Hoje, se a pessoa sai pelada de casa, ela morre de vergonha. A não ser algumas pessoas que não sei o que tem na cabeça, que invade campo pelado. Quem que invade campo pelado, gente? Não, eu fico impressionado com essa pessoa. Então, esse tipo de pessoa, não sei se ela tem ética, se ela tem moral, o que ela tem, não sei. Então, são coisas que... Parafuso a menos. Pode ser também. Mas são coisas da ética, entendeu? Eu acho que é falta de vergonha na cara mesmo. Pode ser. Porque tem muita coisa que a gente pensa assim, nossa, como é que alguém faz isso? E tem sempre alguém que vai lá e faz aquilo. Tem sempre alguém que não tem a postura ética adequada. E por que o engenheiro tem que ter a postura ética adequada? O engenheiro em si. Professor, eu acho que essa questão de ética vai muito além do profissional, entendeu? Começa primeiramente no pessoal, com você mesmo, entendeu? Entende? Porque para começar, para você ter um respeito pelos colegas de trabalho e pelos seus superiores, primeiramente você tem que ser uma pessoa, sabe, de caráter e tudo mais. É aí que eu acho que começa a questão da ética para chegar no profissional. O que você ia falar, Marcos? Não. Era só isso que o Igor falou. Ah, tá. Outra coisa muito interessante. Igual daquela vez mesmo que você falou, tá em relação a ética, tá em relação também à questão da pessoa não deixar nem questão familiar interferir em relação ao trabalho dele, nem a profissão dele. Questão de projetos, todas essas questões aí, né? Aí tem a questão também do cara não receber propina para fazer um serviço mal feito, para economizar mais material, para sair mais barato. Tudo isso faz parte da ética. Ou seja, você vai arriscar sua ética, seu trabalho, seu diploma, digamos assim, por uma coisa dessa? Acho que não acredito. Hoje o profissional que está no mercado, ele tem que saber que, tipo assim, vamos titular já um engenheiro, você projetou uma obra aí. Daqui 15 anos passado, aquela obra tem seu nome. Tem. E vocês fizeram um trabalho de introdução que foi bem legal, por exemplo. O trabalho lá de quem fez do Copan, acho que foi até o Will que fez. O tempo que demorou, você tem noção do que é isso? 15 anos um projeto? Nossa, você tem que levar em conta esses 15 anos de projeto e todos os outros anos depois do projeto. Ele vai estar ali, ele vai mudar o ambiente local. Entendeu? Então, ele tem que ser adequado, ele tem que entrar nos preceitos de distância da rua, nos preceitos de tratar funcionários, tratar pessoas.
Entendeu? Tudo isso. E a sua assinatura está ali, né? Aquilo ali ficou seu legado. Então, se ela deu pro bem, beleza, te alavancou. Se ela fez uma merda, porra, você tá ferrado. Exatamente. Aquela explosão que aconteceu essa semana. Quem que foi responsável por deixar aquele tanto de nitrato de amônio tudo junto? Não sei. Deve ter alguma assinatura técnica aí. Se tinha um produto químico, tinha alguém responsável. Então, imagina. 3.000 toneladas, aproximadamente, de um composto químico tóxico e inflamável, explosivo. Então, tem coisas que não dá, né? Tem coisas que você assume o risco que você tem que acabar pagando. E aí que entra o direito e a engenharia, a relação entre os dois. Nós passamos por uma situação aqui na Rondônia que eu não sei a que pé aquilo levou, mas não vou longe. Aquela obra daquelas coberturas da Federal ali, ó. Aquilo ali foi uma irresponsabilidade técnica que eu não sei a que ponto aquilo ainda vai acarretar muito prejuízo para pessoas. Viu? Você acompanhou aquela obra ali, né? Não acompanhei, não. A cobertura que eles estavam fazendo em cima dos postos rodoviários ali, a daqui de Jaru teve que mudar, foi toda escorada, e a de Paraná caiu até em cima do ônibus, do Catur, você não sabia, não. Não acompanhou, não? Não, isso eu não sabia, não. É agora recente, deve estar com o quê? Uns 4 meses, isso? Ela nem está concluída ainda, foi mudado todo o projeto, né? Mas não está nem concluída. Foi em dezembro, Marcos. Foi em dezembro? Foi em dezembro. Então, mas ela não foi nem concluída ainda. Não foi. Eles retiraram tudo. Você imagina o cara que projetou aquilo ali, cara, que provavelmente foi para poder baratear custos, o transtorno que esse cara deve estar alavancando na carreira dele. Para falar bem a verdade, uma cobertura de um posto rodoviário, isso é um projeto muito simples. Tipo assim, a pessoa é formada, trabalha a vida inteira com isso, é um projeto muito simples. Assim, então, imagina um projeto complicado. Imagina um prédio complicado. Ali era só uma simples cobertura. Imagina aí um prédio de 4, 5, 30, 40 andares. O problema é que, provavelmente, por ser uma obra governamental, eles querem economizar um monte de dinheiro para desviar o máximo possível e acabam fazendo essas merdas. Exatamente. É aí que vem a ética. A questão da engenharia... Porra, foi uma polêmica danada, professor. O ônibus da Eucatur ficou preso debaixo da ferragem lá uns 15 dias, cara. É sério? Rapaz, não sabe disso não. Onde é que eu tô, então? Desviaram a estrada. Eu não sei que mundo que eu tô, nunca nem ouvi falar dessa notícia. Inclusive, aí na hora, quando caiu lá, essa aqui de Jaru, eles vieram na hora, escoraram ela todinha, entendeu? Desviou a estrada. Foi um trem bem cabuloso. Ah, então foi por isso que desviou a estrada aquele tempão. Ficou um tempão desviado daquela estrada. Foi, exatamente, porque tinha caído lá de E a Paraná. mesma obra de Ariquemes que já estava praticamente pronta, coberta, eles desmanchou tudo de volta. Aí o custo... tá vendo? A engenharia no Brasil não é que ela esteja tão atrasada. Certas coisas que é feito sem muito projeto, dá esse problema, entendeu? É o que a nossa amiga falou aí, ó. Hoje em dia, acabou a ética, entendeu? O cara quer primeiro encher os bolsos. Então, vamos pensar nesse ponto. Fala, Igor. Quando o cara quer, assim, diminuir o custo com materiais sem responsabilidade, pode ocasionar também a questão do suicídio profissional, né? Que aí, depois que ele faz isso, provavelmente não terá mais pessoas confiando nele para fazer projetos maiores ou do mesmo nível. Perde o nome, né? Se você trabalha com ética, a questão 3 fala o seguinte: como a ética pode trazer boas projeções de carreira? Ou seja, se você trabalha com ética e faz o trabalho adequado, isso pode te dar oportunidades. Você pode produzir, você pode projetar. Ter ética no projeto também, gente. Se ter ética no projeto falar, eu tenho que usar esse tipo de material nesse produto. Se eu não usar, vai dar ruim. É confiabilidade, né? Com certeza. Isso é ética do projeto. Tem a ética pessoal, a ética profissional, de postura, mas tem a ética de projeto, que muitas vezes falta. Obra governamental é muito problemático, porque às vezes você quer reduzir custo, mas o custo que você vai reduzir não é questão de material, é questão de querer desviar. Você coloca lá 2 milhões na obra e gasta 1,5 milhão.
Só que hoje a obra governamental não é, ela é uma das mais bem projetadas. O problema é que a execução final dela é que se prostitui. O governo hoje, se você pegar uma obra do começo, ela é muito bem valorizada. O problema é que quando ela chega no final da obra, entra para uma licitação, por exemplo, eles dão lá um processo de 2 milhões. Aí entra para o jogo de empurra. O cara fala, eu vou baixar 20%, outro vai baixar 30%. Ele vai baixar esse 30% da onde? É tirando do material. Exatamente. Tirando do material, não tem de onde tirar. Vai tirar não tem de onde tirar. A matemática hoje é a única coisa que você não muda, ela é real. Para você conseguir mudar alguma coisa, você vai ou diminuir em espaço físico ou diminuir na qualidade. Espaço físico eles não conseguem diminuir porque tem um projeto a cumprir. Aí os caras vão e diminuem na qualidade. Exatamente. E você não pode, por exemplo, você tem que ser ético. Você tem que ser ético. Mas ser ético não quer dizer não ganhar dinheiro. Ou seja, você tem que ter o seu lucro. Você vai trabalhar para ter o seu lucro. Ele tem que ser de acordo com os padrões da profissão. Mas você vai trabalhar para conseguir o lucro. E aí você vai tirar como 30%? Vai tirar do seu lucro? O seu lucro às vezes é isso. Entendeu? Olha lá, se der. Hoje quem tirar 30% de lucro, ele pode mamar pro céu. É, verdade. As margens são muito apertadas. Está muito apertada. Hoje, aí é onde vem, desde do que o senhor falou, o começo da pergunta. Você tem que criar um respeito, você tem que ter uma ética profissional, para na hora que o cara chegar, ter uma obra, ele vai procurar você, não pelo seu preço, mas porque ele sabe que você é uma pessoa que vai entregar um produto com qualidade, não vai burlar, entendeu? Você tem que conseguir chegar nesse ponto. Exatamente, bom ponto. Vamos dar um exemplo prático aí da área da engenharia civil, que são os engenheiros civis, digamos assim, por formação, que são os pedreiros. Eu já ouvi muita gente falar, não contrate pedreiro por diária, porque ele enrola para aumentar. Então, tá vendo? A gente já desconfia desde o início. Ou seja, contrate por empreitada, ou seja, por projeto. Faz o projeto tal, vai ganhar tanto. Que daí ele vai buscar fazer mais rápido para ter mais projeto e ganhar mais dinheiro. Então, você acaba tendo que incentivar a pessoa a querer desenvolver. Eu costumo falar um negócio, não basta ser honesto, tem que parecer honesto. Além de... Porra, é a segunda vez que eu escuto essa frase. É sério? O cara falou para mim uma vez, falou, você não tem que ser bom, você tem que mostrar que você é bom. Também, mesmo sentido. Porque se você não mostra que é bom, como é que as pessoas vão ver que você é bom? Você tem que mostrar. Exatamente. E honesto é mais... Falar é papagaio e fala, né? Exatamente. Falar que você é bom, não tem que mostrar que você realmente é bom. Exatamente. Ser honesto, digamos assim. Às vezes, o pedreiro não está enrolando. Vamos supor assim, vamos dar um exemplo. Mas, ele faz alguma coisa que realmente demora mais tempo, mas o dono tem a falsa impressão de que aquilo lá faria em menos tempo. Então, por mais que ele está sendo honesto, ele não está parecendo honesto. Aí já entra em ambiguidade e dá problema. Dá problema de relacionamento, dá problema na questão salarial, questão de recebimento, de projeto. Então, por isso que tem que ter um diálogo entre o cliente e quem está fornecendo o serviço. Ser honesto também. Ser ético é ser honesto. Ou seja, mostrar tudo que você vai fazer e tudo que você não vai fazer. Para não ter... Ó, agora eu queria entrar nesse ponto, o último ponto. Engenharia e direito tem alguma relação? Tem. Vamos pegar um exemplo aqui. Contrato. Você coloca no contrato o que você vai fazer e o que você não vai fazer. Aí não tem como a outra parte querer mudar isso. Pode falar, William. Você queria falar sobre esse ponto? Não, pode falar, eu ia falar em relação a isso também. Na verdade, tem vários pontos, né? Pode abordar um deles, né? Pode abordar um ponto que você queira abordar, para a gente entrar em discussão, em debate. Dessa parte de contrato que você estava falando, que tem que seguir algumas leis, né? Para executar algum projeto. Tem também a questão da judicial, questão de perícia, e precisa seguir algumas leis também. Tem outras áreas que envolvem engenharia também,
Por exemplo, até na Polícia Federal, o Exército, algumas dessas áreas envolvem também engenharia, que tem questões judiciais que envolve entre direito e engenharia. Exatamente. E você fazer um contrato, acertar algo com alguém, não quer dizer que você, tipo assim, às vezes a gente pensa assim, o ser humano ele tem que demonstrar que ele está fazendo tal coisa. Por que a gente não pode simplesmente falar de boca e resolver? É porque você fala de boca, às vezes você não é mal intencionado, mas a gente fala, a gente esquece. Você não esquece várias coisas no seu dia a dia? Por que você não vai esquecer o que você falou? Entendeu? Então tem esse ponto também. A importância de relacionar a engenharia com o direito é isso também. É você documentar seguindo legislações, seguindo os parâmetros, padrões, para que você não crie ambiguidade. Que às vezes o que você achou que falou e não falou. O contrato hoje, ele é muito interessante porque ele te expõe, mas também te resguarda. Exatamente. Isso é ser ético, gente. Não tem jeito. Se eu te falar que eu vou dar uma aula X. No contrato, mas também não vai fazer mais do que está no contrato, né? Exatamente. Você tem a obrigação de fazer o que está no contrato. Mas mais do que aquilo também não é sua obrigação. Exatamente. Você tem que expor essa situação. Eu falo que para dar uma aula X e dar uma aula Y, é porque às vezes eu esqueci que eu queria dar aula X. Eu vou dar aula Y. Então, por isso que tem um plano de ensino. É claro, o plano de ensino não é um contrato porque ele é mais flexível. Porque o plano de ensino, cada turma tem o seu padrão, cada turma tem o seu desenvolvimento, cada aula é diferente da outra. Então, por isso que ele é mais flexível que um contrato, por exemplo. Mas, da mesma forma, eu estou documentando algo que eu vou fazer. Entendeu? Esse é o contrato hoje, eu vejo ele muito interessante, nem tanto como normas a cumprir. Porque, por exemplo, eu vou rezar ali no contrato tudo que eu vou estar te vendendo ou te oferecendo. Mas o mais importante que eu vejo é um cronograma, porque hoje uma obra, ela são simultaneamente muitas sessões diferentes que estão trabalhando. Então, a minha parte depende de liberar para o próximo trabalhar. Então, se eu atraso 2, 3 dias, aquilo no final da obra, ele dá uma diferença muito grande. E aí, é igual você falou, de boca fica fácil. Mas quando você tem no papel, você mesmo se cobra, fala, porra, eu tenho no papel, então tá aqui. Eu sei que se eu não cumprir, eu vou estar atrasando a próxima sessão e isso vai ser descontado de mim. Então isso acaba fazendo você se disciplinar. Concordo 100% com essa afirmação, é isso mesmo. É isso aí mesmo. E também até uma questão da obra demorar muitos anos para ser construída, né? Se não tivesse num contrato ou num documento, a pessoa não saberia como ela ia ser finalizada, né? Exatamente. E você tem que ser franco, tipo assim, não só com... da quase terminando da aula, já coloquem presentes no chat, mas eu vou falar mais um ponto aqui. Então, vou colocando presente para anotar. Um ponto interessante é o seguinte, é você ser franco com quem está te auxiliando financeiramente. Você vai fazer uma obra grande, você não tem como arrumar dinheiro do seu aporte pessoal, do seu aporte, digamos assim, da sua empresa. Você tem que buscar dinheiro com o investidor, não tem jeito. Então, você tem que ser franco com ele. Vou fazer isso, vai gerar isso, vai dar tanto de lucro isso, entendeu? É tudo preto no branco, digamos assim. É ser franco com você, com seus colaboradores, com o seu cliente e com seus investidores. Então, são todos os pontos que você tem que cumprir. Mas alguém quer falar alguma coisa? Então, eu acho que foi isso. Foi muito boa a aula hoje. A participação foi bem bacana de vocês. Essa parte de obra, de projeto, tem muitos de vocês que já trabalham com isso, então já tem uma experiência muito boa. E sempre que a gente levanta esses pontos na aula, eu vejo que a aula rende bastante. Eu vejo que vocês conseguem... Eu ia falar, professor, agora o senhor está dando aula que é mais a nossa área. Quando o senhor vinha com aquela miséria de química lá, quem é que entende o que foi para lá, foi para cá e fundiu no quê? Exatamente,
Eu concordo, é difícil. Quando você foge da sua área, você tem que buscar mais coisas, você tem que buscar informação para você debater, entendeu? Quando você não tem informação, você vai buscar ela. Isso é o bom da graduação, que você busca informação. Mas, por um lado, às vezes você pode ter muita dificuldade. É natural ter dificuldade em algumas matérias. Realmente vai ter, entendeu? Não tem como dizer assim, não, você vai ter facilidade em todas as matérias. O universo perfeito não existe. Mais alguma coisa? Pode falar, E Marcos. até porque se a gente já fosse dominador de tudo, não precisava estar na escola, né? Então estamos ali para poder buscar mesmo conhecimento, né? Gente, o conhecimento ele é contínuo. Ele não é uma parte no tempo que você tem um conhecimento, aí volta. Você tem que se manter em processo de conhecimento. E eu digo nem continuar sempre estudando, tipo assim, sala de aula, mas fazer uma pós-graduação que seja, um novo curso sobre alguma coisa que você não sabe, tipo assim, dentro dessa área, mas você não sabe aquele conteúdo a fundo. Então, sempre isso. No seu próprio trabalho, estudar sobre ele, entender como é que ele funciona, entendeu? Sempre estar estudando. Esse é o processo. Não tem... Todo dia você aprende algo novo. Não existe... Essa questão que o senhor colocou de uma matéria que a gente tem um pouquinho mais de conhecimento, até a sua aula hoje, vou ser bem sincero, eu assisti N aulas suas para trás, e a sua melhor aula para mim hoje foi essa, entendeu? Uhum. Porque nós estamos conversando uma língua que a gente já conhecia, outra não, era uma língua totalmente diferente, entendeu? Sim. Mas é parte do processo. A gente tem que ter as aulas mais técnicas, tem que ter as aulas mais... Sim, eu entendo, entendeu? Eu entendo. É porque, assim, querendo ou não, a desenvoltura de toda... Você viu que todo mundo participou? Porque talvez não é nenhuma pessoa que está no ramo, mas assiste uma televisão, assiste a matéria, então tem uma certa facilidade para falar. Agora, quando você vai falar, o iodo fundiu com o negócio lá e o outro, aí é bem técnico, né? É bem específico. Exatamente. Então, tem matérias que é mais fácil. Essa matéria, por exemplo, eu gosto de ensinar ela por causa disso, que eu posso trazer conhecimentos práticos de vocês. Você não precisa... Química é um conhecimento muito técnico. Então, você tem que buscar novas técnicas para ensinar, porque é muito técnico. Aí, essa parte é da vida. A gente escuta, aprende, vê... É a faculdade da vida, né? Exatamente. Então, essa matéria é legal de ensinar por causa disso. Mas, vocês vão... Por isso que eu acho bom essas aulas. Por mais que pareça assim, por que coloca essas aulas no curso de engenharia? Imagina se vocês fizessem cálculo, física, álgebra, aí fizessem, sei lá, química, aí fizessem desenho técnico, fizessem geometria, não tivesse nenhuma matéria, tipo assim, para vocês entenderem sobre ética, sobre profissão, eu acho que seria muito ruim, entendeu? Acho que ter essa aula faz parte do processo. Se o professor tivesse mais 3 de cálculo, nós estava na roça. Já tem 3. Sim, exatamente. E eu já tive vou falar bem a verdade, eu já tive semestre que era 5, 6 matéria assim, mais pesada, assim, mais de conteúdo técnico. E tinha que dar o jeito. Mas é assim mesmo, é um processo que a gente vai desenvolvendo. No decorrer do curso aí, professor, essa matéria de química vai voltar ou já é passado? Eu creio que química não para você mais não, porque engenharia civil e elétrica não entra Vai vir física, velho, porque é pior. É física, isso vai. Química é só uma, agora a física tem 1, 2 e 3, nós estamos na primeira. Física, termodinâmica, eletricidade, mecânica de fluidos, toda essa matéria aí. Falando nisso, cálculo ele vai, Cara, mas, vai até qual? Cálculo diferencial integral. Você sabe que a matéria... Depende até a matéria que estamos agora é interessante porque você hoje exercitar, porque eu acredito o seguinte, a pessoa que tem ética, ele já tem isso aí, já veio de criação, de berço. Eu não acredito que uma pessoa, depois de ter feito 300 cagadas, vai mudar e ter ética. Eu não acredito nisso. E a ética, a formação dele veio de berço. E a gente colocando isso aí agora, tipo assim, você consegue se ver e se motivar, entendeu?
Porque quando você fala, porra, você precisa disso para alcançar aquilo e aquilo, fala, porra, eu tô no caminho certo. Assim, não que a gente esteja totalmente certo, mas se considera. Às vezes o bom meu não é bom para outras pessoas, entendeu? Mas quando você vê a pessoa falando e dando sequência no que você tem em pensamento, isso te dá força, te dá crescimento, entendeu? Com certeza, concordo plenamente. Alguém mais queria falar alguma coisa? Então, professor, é isso mesmo aí sobre a ética, né? A ética traz o crescimento profissional e traz também o desenvolvimento ali em sociedade, né? A ética aí, ela é primordial aí na vida em sociedade. Com certeza. Lola, você ia falar alguma coisa, Lola? Naquela hora eu tinha perguntado se você sabe dizer até onde cálculo diferencial integral vai. Tem um monte, né? Ó, vou Parece te que dar tem um exemplo aqui. Eu tive 3 cálculos. Só que tem curso que tem 4, então tem curso que tem mais. Só que depende também. Por exemplo, tem faculdades que cobram menos cálculos, só que cobram mais pesado, entendeu? Sim, tipo, quantidade de matéria. Então, depende muito da instituição. Por exemplo, se você estiver na matemática, eu tive cálculo direto, entendeu? Eu tive cálculo diferencial direto sem ter uma matéria introdutória na faculdade. Então, depende de cada... se torna mais difícil, né? Se pegar logo de primeira e pegar cálculo, né? Uhum. Só que interessante para vocês, gente, ó, porque cálculo parece que não tem muita aplicação com o que vocês vão fazer no futuro, mas, ó, cálculo, coisa simples do dia a dia que você nem pensa no cálculo diferencial, cálculo integral, mas que você vai ver que quando tem aplicação de cálculo, você vai ver como aplica isso. Por exemplo, a velocidade. A gente pensa em velocidade em distância sobre o tempo, ou seja, se eu sair de um local ao outro, 100 km, gastei 1h30, eu faço 100 km por 1h30. Então, minha velocidade foi de 75 km por hora. A velocidade média. Mas, vocês vão ver que a velocidade instantânea, que a velocidade naquele momento, é uma derivada. Uma derivada do tempo em relação a... Não, da posição em relação ao tempo. Então, você vai começar a linkar. Eu acho legal da física isso. Diferente da química, que é mais introspectiva, a física se liga com fenômenos cotidianos, de maneira mais simples. Acho que vocês vão conseguir entender a física junto com o cálculo, junto com esse processo. Acho bem legal. Eu gostei bastante de física quando eu fiz. Física e cálculo. Mais alguma coisa, gente, que vocês queriam abordar? Foi comentado no semestre passado sobre a grade curricular, professor. Não obteve aí alguma resposta? Eu não tenho acesso a essa grade curricular. Não tenho acesso a essa grade. Aí, cada semestre vai ter a grade lançada de vocês. Mas acesso a uma grade completa eu não tenho. Mas se um dia tiver, eu comunico com vocês e tento passar para vocês. Acho que seria válido. Mas certamente a finca, ela tem, né? Porque ela coloca no segundo semestre, no terceiro semestre, do primeiro ao último, ela vai colocar. Ela tá baseada em algo, né? Esse algo está arquivado. Sim. Mas vamos tentar pensar no caminho pouco a pouco, né? Eu sei que vocês, se pudesse terminar hoje, vocês queriam terminar hoje. Eu sou assim também, todo mundo é assim. Que a gente quer terminar as coisas, a gente ser muito focado em terminar. Porque terminar é bom, é uma sensação boa. Só que depois que você termina, não tem um fim. Entendeu? Quando você termina, tem um outro passo. Então, vamos com calma, que ainda tem um longo processo, vamos viver o caminho. O caminho importa mais do que, digamos assim, o final. O caminho é onde você vai demonstrar para que você veio, o que você fez aquilo e por que você está estudando com afinco todo esse semestre nessas matérias difíceis que... Essas matérias são difíceis, gente, não são fáceis, mas vocês vão dar conta, sim. Vocês aprenderam coisas difíceis na vida já? Hoje, quantas pessoas têm matriculado ainda no curso?
nos cursos diversos. Ah, tem que dar uma olhada, não cheguei a olhar, ela mandou essa semana só, quem está matriculado. Mas desistiu bastante gente, né? Eu creio que sim. Hoje tem 21 pessoas na sala, mas eu não acho que está todo mundo aqui, não. Acho que alguém deve ter faltado. Outro professor disse que só tinha 24 inscritos na lista dele. Em engenharia elétrica e civil, nas duas? Isso. Uhum. Nas 4, né? Acho que era, não era? As outras já apartou, Marco. É que agora as matérias são mais específicas. Ah, deixa eu ver. Por isso que diminuiu também, não é tanto que desistiram, não, né? Agora só tá engenharia mesmo. Eu sei que Mas só que só a engenharia, nossa, quando iniciou, era 25 a 26 civil e 19 elétrica. Depois entrou mais uns 3 de elétrica e aí foi desistindo também. Mesmo assim, caiu bastante. Caiu mais da metade. Na sala do ficaram e vão voltar o ano que vem, assim que passar essa epidemia, entendeu? Alguns ainda vão voltar. Tipo, o Joás mesmo, ele disse pra mim que ele, assim que passar esse período aí, que a gente voltar à aula presencial de novo, ele vai voltar a estudar de novo. O Joás? Não sabia que eu tinha trancado, não. Mas vamos tentar se manter nesse período difícil, porque quando chegar o período bom, a gente pensa o seguinte, vamos pensar nesse ponto. Para que tem as fases difíceis? Para você enxergar qual que são as fases boas. Você não acha? Se todas as fases fossem boas, quando é que você ia enxergar que a fase era boa? Se tudo era bom. Entendeu? Parece que se não tiver obstáculo, não tem muito sentido, né? Eu concordo que parece meio clichê, parece coisa mais de livro motivacional, mas realmente você começa a pensar assim, o que você já foi no passado, por exemplo, o que você passou para chegar até aqui, quantos obstáculos você teve que enfrentar. Tantas pessoas que falam assim, você não consegue, você não pode, você não vai conseguir, não, engenharia não é para você não. Não, fazer isso aí não dá para você não. Entendeu? Muita gente vai te dizer isso, mas não deixe as pessoas te taxarem. Porque já basta você, às vezes, se taxar. Às vezes se taxa, assim, eu não vou me inscrever em tal local, não, porque lá não vamos querer, não. Lá eu acho que não dá certo, não. Se você já tem um não, você já tem um não, você pode tentar. Alguém falar alguma coisa? Professor, esse negócio aí de desistir porque o outro fala que você não consegue, eu acho que, pra mim, no caso, dá mais motivação ainda, tipo... O cara fala que eu não consigo, poxa, vou mostrar pra você que eu consigo sim. Exatamente, tem que ser assim, tem que transformar aquilo que é ruim em combustível, você tem que buscar se desenvolver, você está se desenvolvendo, você está aprendendo, você não tem nada a perder. Eu estou aprendendo até hoje. Pra galera que saiu, assim, tá novinho da faculdade, já entra direto do primário e do secundário, já entra pra faculdade, beleza, mas a gente, tipo, eu tô com 45, tava parado, entendeu? Você volta, se você deixar, tipo, essa pandemia aí te desmotivar, para você ter força de novo para começar, aí é outra lapa. Exatamente, é outra situação bem complicada. Eu vejo que tem muita gente aqui que tem esse perfil, eu acho muito legal disso, eu acho esse perfil muito legal, porque vocês têm conhecimentos que eu não tenho. Eu acho muito bom. Isso agrega na disciplina. Você, Marcos, o Flávio, o Isael, o Edival também, o Juan, que já trabalha há bastante tempo. Vocês têm essa pegada, assim, esse conhecimento prático que agrega nas aulas. Vocês podem até patinar em conhecimentos mais técnicos e tal, mas vocês conseguem também, vocês conseguem desenvolver. Se vocês aprenderam a prática, vocês podem aprender a teoria também. Vocês podem linkar os dois. E para quem é mais jovem também, eu acho muito legal. Tipo assim, eu acho muito bom os dois perfis. Porque eu tenho o perfil eu entrei jovem. Com 18 anos eu comecei o curso de engenharia. Eu não sabia nem o que era engenharia química, eu não tinha ideia do que ia fazer. Mas eu queria ser engenheiro, eu gostava da profissão, eu gostava de matemática, eu gostava de física. Então, eu entrei com algumas perspectivas. E no ensino médio, eu não sei o que acontece, os professores fazem ter uma visão que você é muito inteligente. Aí você chega com digamos assim, com uma autoestima elevada,
Isso tem que tomar cuidado, porque você é inteligente, mas você tem que ter humildade, tem que entender que você vai começar praticamente do zero, ou seja, que você vai aprender aos poucos e vai desenvolver ainda seu raciocínio, ou seja, a sua capacidade, vai desenvolver ao longo do processo. Por isso que é 5 anos, não é 2. Entendeu? Para ser um processo bem completo. Alguém queria falar alguma coisa? Já. Ainda da ética que a gente estava falando naquela hora, acho que a ética, a gente aprendendo mais sobre isso agora e se aprofundando mais nesse assunto, não só para mim que você é um futuro engenheiro, mas também agora como funcionário do Irmão Gonçalves, né? Aprender melhor a desenvolver né, uma qualidade de convivência com os colegas de trabalho, já vai desenvolvendo isso ao longo do tempo, para quando eu chegar a ser um engenheiro civil formado, já ter, né, essa consciência e esse... Exatamente. Eu costumo falar que é muito fácil você respeitar seu superior, mas é muito difícil você respeitar alguém que trabalha na mesma função que você, que é igual, assim, que na empresa é igual a você. Porque você começa a gerar aquela competição, aquela coisa, às vezes aquela coisa ruim de querer ser melhor que alguém, entendeu? Então isso prejudica em muitos casos. E muitas das pessoas que querem assim, buscar todo momento ser melhor que alguém, se elas chegarem para ser chefe, elas vão ser um péssimo chefe. Na verdade, elas vão ser um bom chefe, mas elas vão ser um péssimo líder. Porque chefe não é um cargo legal, tem que ser líder. Igual isso aí mesmo que você estava falando, eu já reparei ali no Gonçalves, tem encarregados ali que às vezes não gosta muito da cara da pessoa e também às vezes a pessoa não gosta muito da cara deles, eles não sabem levar para o lado profissional. Não sabe levar para o lado profissional. Tipo assim, entender que a gente está ali apenas para trabalhar e não para agradar ninguém. Aí, às vezes, a pessoa fica com implicância, às vezes não quer escutar o outro, uma coisa em relação ao trabalho por causa disso. Tem muitos caras ali desse jeito. Não leva para o lado profissional, leva para o lado pessoal. Realmente, em todo lugar vai ter essa questão. Você vai acabar encontrando em qualquer lugar essa questão. É bem delicado isso. Mas por isso que a gente está estudando, para a gente tanto desenvolver tecnicamente, como postura mesmo. Ter uma postura adequada e saber como lidar no ambiente de trabalho. Nossa, a aula passou até 20 minutos já e ninguém saiu. Agora acho que saiu um só. Mas que bom, feliz que vocês. Porra, você foi me lembrar, agora eu quero sair. Então, vamos terminar aqui já, para vocês descansarem também, já é na sexta-feira à noite. Que bom que a gente se empolgou e passou do horário, né? Melhor assim. Hoje a galera conversou bastante, professor. Hoje foi top, hein? Foi. Acho bacana quando isso acontece. Então, vamos... Beleza, então, professor. Boa noite aí, um bom final de semana. Estou me retirando, beleza? Tudo de bom para vocês, tá? Boa noite. Boa noite. Boa noite para todos. Boa noite, professor. Boa noite. Tchau, gente. Tchau, vocês conferem.